Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A semana livre de jogos entregou ao Vasco também uma baita injeção financeira de todo o aporte prometido pela 777 Partners. A última parcela de toda a quantia dos 120 milhões de reais prometidos chegou ainda no início da semana, juntamente com toda a projeção da 777 Partners para a execução de projetos no Vasco. E dessa maneira, o Vasco já tem feito alguns movimentos estratégicos para recuperar toda a sua estabilidade financeira e também confiança no mercado de transferências. Foi dessa forma que a diretoria começou a fazer também alguns pagamentos de transferências que o Vasco realizou ainda no início da temporada, mas que não havia acertado muitas delas no quesito financeiro. E agora ele já tem dado mais esse passo na busca por também concretizar as negociações 100% ou também encaminhá-las. A equipe, por exemplo, já vem quitando algumas parcelas remanescentes das transferências de alguns jogadores. O primeiro, o volante Jair, junto ao Atlético Mineiro, o Vasco conseguiu pagar uma das parcelas de mais de 3 milhões de reais à equipe mineira. E o comprometimento também passou também a ser colocado para outras transferências como a de Puma Rodrigues, Léo Jardim e também Manuel Capasso. Esses três últimos, inclusive, que foram citados, geraram um transfer ban na FIFA que já deve ser anulado após todo o pagamento que o Vasco realizou juntamente ao Nacional do Uruguai, ao Lille da França e também ao Atlético Tucumã, equipe argentina. Esse é um passo importante também para fazer com que o Vasco recoloque novamente a sua credibilidade no mercado para novamente tentar algumas contratações já para a próxima temporada de 2024. Isso tem sido um lado muito bem analisado por todas as equipes do mundo do futebol, o histórico de transferências e se há ou não todo um crédito para aquela equipe que tenta contratar os atletas. É interessante o Vasco manter todo esse esforço de se colocar-se em dia por mais vezes e assim fazer com que demais empresários de atletas e também as equipes passem a credibilizar o Vasco cada vez mais na tentativa de grandes reforços. E você, torcedor vascaíno, o que tem achado sobre isso? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Em meio a toda essa disputa louca do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vasco também não tem se esquecido das suas categorias de base e por isso continua a estar olhando para o seu futuro, buscando novos atletas para cada vez mais qualificar a sua categoria de base e gerar cada vez mais novos frutos para a equipe profissional nos próximos anos. É fato que o time do Vasco atualmente não tem tantos jovens das categorias de base inserido entre os principais atletas que estão disputando os últimos jogos pelo Cruz Maltino e também sendo comandados pelo técnico Ramon Dias. Ainda assim, o Gigante da Colina tem dado um destaque no seu trabalho interno no departamento de futebol de base e que não para de trabalhar na busca por novos talentos que possam enriquecer a equipe do Vasco mais futuramente. Assim, o Vasco considerou estar fechando a contratação do atacante Sandro, que recentemente esteve brilhando no Madureira e agora passou a se juntar à equipe do Vasco para estar integrando o Sub-20 a partir de 2024. Ele chega ao Cruz Maltino com um contrato de formação e ficará na equipe para desenvolver o seu futebol cada vez mais. O jovem atleta chega ao Vasco após ter alternado em 2023 nas categorias de base do Madureira entre Sub-17 e algumas aparições também no Sub-20. Mesmo tendo pouquíssima idade, foi lançado ao Sub-20 para alguns testes.
Esse será um movimento cada vez mais comum para o Vasco estar realizando agora com o auxílio da 777 Partners e todo o investimento por trás no setor de inteligência e na busca por novos atletas que possam chegar cada vez mais jovens ao Vasco para a progressão de sua carreira no Gigante da Colina, posteriormente estar chegando à equipe profissional. Não só o futebol europeu, mas também o futebol brasileiro tem buscado se evoluir bastante nesse quesito de revelar cada vez mais jovens jogadores e pescar os atletas em equipes menores para que assim seja implementado todo o sistema que o Vasco tem montado para as suas categorias de base para aprimorar cada vez mais o desempenho de jovens jogadores para o Cruz Maltino. O Vasco sempre conseguiu revelar bons jogadores e agora terá que passar cada vez mais a revelar novos atletas para que sejam lançados à equipe profissional para terem utilidade em cada das suas posições e, quem sabe, serem vendidos no futuro para gerar cada vez mais um retorno financeiro ao Gigante da Colina. E o zagueiro Medel continua sendo o assunto na semana bem movimentada do Vasco. Isso porque agora o jogador foi denunciado pelo STJD após os incidentes que aconteceram na partida contra o Santos, onde o Vasco saiu derrotado pelo placar de 4-1. Naquele jogo, Medel foi expulso ainda durante o segundo tempo em uma confusão com alguns atletas do Santos, que geraram toda uma confusão após Soteldo ter subido na bola. Foi durante todos aqueles movimentos que Medel e também Lucas Lima, por parte do Santos, foram expulsos. Agora, dessa vez, o STJD denunciou o zagueiro e capitão do Vasco, que pode sofrer uma pena de até 12 jogos caso seja punido. Isso, é claro, é mais um assunto que vai preocupar bastante o torcedor vascaíno, pois se trata de um jogador importante, ainda mais para essa fase final. Seriam os 12 jogos finais do Campeonato Brasileiro, ou seja, em caso de uma punição, ele não atuaria mais pela Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo o Vasco nessa temporada atual de 2023, algo que o torcedor também ficará de olho. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.